Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de Física Básica com a mecânica, falando sobre a cinemática unidimensional, também conhecido como movimento retilíneo uniforme, com a sigla MRU. Eu sou o professor Paulo Quintaires, doutor em Física, e convido vocês a assinarem o meu canal no YouTube e a seguirem minha página no Facebook. Antes de começar a tratar da cinemática da partícula, eu vou falar um pouco sobre as diferenças entre cinemática, dinâmica, energia mecânica e partícula e corpo rígido. O tratamento que nós vamos fazer para cinemática e dinâmica e até energia mecânica será de partícula. Depois de cumprir essas três etapas, nós vamos falar aí sim de como essas coisas são aplicáveis ao corpo rígido. A cinemática e a dinâmica são duas coisas diferentes, são dois ramos diferentes dentro da mesma mecânica clássica. A mecânica é o estudo do movimento dos corpos. Quando eu estudo o movimento desses corpos, considerando como corpo um objeto com dimensões desprezíveis, uma partícula, eu posso fazer esse estudo de duas maneiras, melhor dizendo, sob duas óticas. Aquela em que eu busco apenas descrever como um movimento ocorre, sem ter nenhuma preocupação com as causas deste movimento, é o estudo que nós chamamos de cinemática. Então, na cinemática, eu apenas descrevo como um movimento ocorre, mas não investigo as causas, os porquês desse movimento. Na cinemática, nós vamos estudar o movimento retilíneo uniforme, aquele que ocorre com velocidade constante e ao longo de uma linha reta, ou seja, um objeto se desloca numa trajetória retilínea, uma linha reta, com velocidade constante. Depois, o MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento de uma partícula que se desloca numa trajetória reta, mas agora com uma aceleração constante. O exemplo mais típico deste tipo de movimento no nosso dia a dia é o movimento de queda livre, que a gente vai estudar na sequência, e depois nós passaremos ao estudo do movimento retilíneo uniformemente variado e movimento retilíneo uniforme em duas dimensões, com o movimento de projéteis. Por exemplo, quando eu lanço uma bola, ela sobe e se distancia de quem a lançou até que ela cai no chão. Esse movimento é um movimento de projétil. Na sequência, nós vamos investigar as causas dos movimentos, isso é, a dinâmica. Como nós vamos tratar ainda com movimentos de objetos de dimensões desprezíveis, isso vai ser chamado de dinâmica da partícula. O que será estudado na dinâmica da partícula? As leis de Newton, e aí o caso particular da estática newtoniana, que é quando os objetos estão numa condição de movimento retilíneo uniforme ou parados. Depois, a dinâmica newtoniana, quando a gente sai da condição estática e entra com sistemas acelerados. E ainda as forças de atrito e como elas impactam nestes movimentos. Na sequência, os movimentos da mecânica serão estudados sob a ótica da energia. E aí a sequência é trabalho e energia, cinética, potencial, mecânica e o estudo dos sistemas ditos conservativos e também os não conservativos ou dissipativos. Feito isso, nós vamos definir o que é um corpo não partícula, ou seja, um corpo extenso, e vamos definir um tipo especial de corpo extenso, que é o corpo rígido, ou seja, um objeto cujas dimensões não são mais desprezíveis. O que muda nisso é que ele não apenas pode fazer uma translação
quando se movimenta, mas também pode girar em torno do próprio eixo ou dos próprios eixos de rotação. E a gente vai ver o que muda, seja do ponto de vista da cinemática e da dinâmica, quando o movimento não é mais de uma partícula, mas sim de um corpo rígido. E aí o que que nós vamos estudar? O que é um corpo rígido, como definir e como obter o seu centro de gravidade, e aí não só a força que atua sobre um corpo é importante, mas também a capacidade que essa força tem de fazer com que o corpo gire, com que o corpo sofra uma rotação, isso é medido pelo torque de uma força, e na sequência a estática e a dinâmica dos corpos rígidos. Vamos começar então com um movimento retilíneo uniforme. Como eu observo um movimento? Eu preciso de um observador, que é a pessoa em relação à qual o movimento vai ser medido, é a ótica, né, dele. A distância de um objeto, de uma partícula que se desloca, vai ser medida em relação a esse observador, que também detém, além da capacidade de medir distâncias, detém também um cronômetro. Ele mede em que instantes de tempo este objeto vai ocupar diferentes posições no espaço. Se essas posições se sucedem de maneira constante, ou seja, os deslocamentos iguais em tempos iguais, nós dizemos que esse movimento tem velocidade constante. E aí estamos num movimento retilíneo uniforme, que se caracteriza pelo objeto se deslocar numa trajetória retilínea, ou seja, em linha reta, e com velocidade constante. Observem também que, ao fazer isso, eu coloquei o observador aqui num ponto e coloquei uma orientação na seta, né? Na verdade, criei uma seta, coloquei uma orientação no eixo usado pelo observador. Isso significa que, a partir do observador para este lado, todas as posições serão assinaladas como positivas. Por outro lado, para a esquerda, né, deste observador, todas as posições serão assinaladas como negativas. Esse positivo e negativo não significa um espaço positivo ou um espaço negativo. Significa simplesmente se a posição está distante do observador para o lado que ele convencionou como positiva ou para o lado que ele convencionou como negativo. Vamos ver alguns exemplos? Aqui eu tenho um objeto que se desloca a partir do instante 0 segundo e ele foi monitorado ao longo de 10 segundos de movimento. No instante zero, o objeto se localizava na posição zero do nosso sistema de coordenadas. Um segundo após, ele já estava na posição 10 metros, distante 10 metros do lado positivo em relação ao observador. 2 segundos depois, 20 metros. 3 segundos, 30 metros. E assim por diante, até 10 segundos, onde ele estava distante de 100 metros. Observem que, a cada 1 segundo de intervalo, esse objeto se deslocou de 10 metros, sempre para o mesmo lado. Isso significa, então, que este movimento, que eu já disse que ocorreu numa linha reta, ele ocorreu com velocidade constante. E eu posso ver que o gráfico deste movimento é uma reta. O gráfico deste movimento, posição do objeto em função do tempo. Notem que esta inclinação da reta em relação ao eixo do tempo, ela vai ser maior ou menor dependendo da velocidade. Mas um movimento cujo gráfico posição por tempo é uma reta, é um movimento com velocidade constante. Aqui nós temos um outro exemplo de um movimento. A cada 2 segundos de intervalo, ele se deslocou de 8 metros. Isso significa, então, que a gente tem também um movimento retilíneo
foi dito isso inicialmente, e uniforme, com velocidade constante. Se a cada 2 segundos o objeto se desloca de 8 metros, significa que a cada 1 segundo ele se desloca de 4 metros. Temos, portanto, um movimento com velocidade constante de 4 metros por segundo, o que pode ser medido também pela inclinação da reta, posição em função do tempo. Aqui nós temos um exemplo de um movimento que também tem como gráfico uma linha reta. O que mudou aqui que a reta ficou para o lado oposto em relação aos outros? A mudança é que agora o objeto se deslocou de 6 metros a cada 2 segundos, né, de 2 para 4, de 6 para 12, mas no sentido oposto àquele considerado ou definido como positivo pelo observador. Então, o gráfico ele aparece aqui com as posições em x para o lado negativo, mas o objeto sempre se afastando continuamente do observador, só que para o lado convencionado como negativo e não positivo, como nos dois exemplos anteriores. Do mesmo jeito, é comum atribuir à velocidade desse movimento o valor de 3 metros por segundo, ou ainda colocando o sinal de menos 3 metros por segundo, indicando que o objeto se afasta com velocidade constante em relação ao observador inercial, mas sempre para o lado oposto ao que ele convencionou como sendo positivo. Aqui nós temos a comparação de dois movimentos. O primeiro deles, o objeto se desloca de 12 metros a cada 2 segundos. Ou seja, nós temos um movimento com a velocidade de 6 metros por segundo. O segundo movimento, o objeto se deslocou de 4 metros a cada 2 segundos. Ele tem, portanto, uma velocidade de 2 metros por segundo. Como eu identifico esses dois movimentos aqui? É simples. O menos inclinado é aquele que tem a menor velocidade, porque ele leva mais tempo para percorrer um espaço em relação a este aqui. Reparem que com 20 segundos de movimento, este objeto já estava a 120 metros de distância do observador, ao passo que esse aqui estava a 40 metros de distância do observador. Então, o movimento que tem inclinação mais baixa é o que tem a menor velocidade. O movimento com a inclinação mais alta em relação ao eixo do tempo é aquele que tem a velocidade mais alta. Esses objetos partiram de uma mesma origem, mas foram se distanciando com maior velocidade do que o outro à medida que o tempo foi passando. São dois movimentos também com velocidade constante. Aqui nós temos mais um exemplo com dois movimentos que ocorrem com velocidade constante e que são movimentos em trajetória retilínea. Como é que eu distingo os dois? Reparem que na origem, no instante que o movimento começou, os movimentos começaram a ser monitorados, nós temos que a partícula 1 estava na origem do sistema, no zero, e a partícula 2 a 20 metros de distância para o lado considerado como positivo. Ou seja, o movimento 2 começa numa posição 20 metros distante do observador, ao passo que o movimento 1 começa com o objeto na origem, junto com o observador inercial. Porém, nós vemos que o movimento 1 ele é mais rápido que o movimento 2. Isso significa que em algum ponto o objeto 1 vai ultrapassar o objeto 2 e vai se distanciando rapidamente em relação ao objeto 2, que segue aqui se deslocando com uma velocidade mais baixa. Que velocidades são essas? Olha, se num intervalo de 1 segundo o objeto 1 se deslocou de 8 metros, mais 8 metros, mais 8 metros, ou seja, o objeto se deslocou com uma velocidade de
8 metros por segundo, esse objeto aqui se deslocou de apenas 4 metros, que é o objeto 2. Ou seja, ele tem uma velocidade de 4 metros por segundo, que é metade dos 8 metros por segundo do objeto 1. Por isso, apesar de sair de uma posição 0, enquanto que o objeto 2 aqui sai da posição 20, o objeto 1 vai ultrapassar o objeto 2 entre 4 e 6 segundos da trajetória, ou seja, eles vão ter aqui um momento em que os dois vão passar pela mesma posição. Nós podemos verificar, então, que é possível descrever o movimento de um objeto que se desloca em movimento retilíneo uniforme, usando uma equação matemática generalista, que é a posição do objeto para um determinado instante de tempo é igual à posição inicial do objeto mais o produto da velocidade de deslocamento pelo tempo. Uma reta para a função posição em função do tempo. Isso é uma maneira genérica de descrever matematicamente um movimento. A equação vai contar a história do movimento e toda vez que a equação de um objeto que se desloca em linha reta, e daí eu preciso só de uma coordenada para localizar esse objeto, ela for uma equação em função do tempo, sendo que o maior expoente do parâmetro tempo é 1, ou seja, o t, isso significa que nós estamos diante de um movimento retilíneo uniforme. Se eu precisasse de mais uma ou de duas coordenadas, se eu precisasse também da coordenada y e da coordenada z, o movimento não seria mais retilíneo. Para continuar os estudos, siga-nos no Facebook e também no canal do YouTube, onde você pode encontrar esta aula e muitas outras. Aguardo vocês no canal.